Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Vitória Marcondes e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Séries. E aí, pessoal, eu sou a Mariana Marques e hoje a gente está aqui para falar sobre gestão administrativa das séries. Para isso, a gente chamou o superintendente das séries, Rafael Tchevinski. Rafael, muito obrigado por ter topado vir, muito legal te ter por aqui. Obrigado, Mariana. Obrigado, Vitória. É uma oportunidade ímpar da gente falar um pouco sobre a gestão administrativa e, sobretudo, sobre os avanços que a gente vem adotando na entidade para a sustentabilidade de curto, médio e longo prazo. Aproveitando, Rafael, então fala pra gente. Muito se fala sobre investimentos, mas pouco se fala sobre a questão da gestão administrativa em si. Por que esse tema é importante? O que trouxe você aqui? De fato, Vitória, fala-se muito sobre investimento porque é o que está pulsando aqui, sobretudo nesse momento das séries, né? Mas a gestão administrativa ela é importante, porque toda essa parte estrutural da entidade ela é custeada pelos planos de previdência. E para que a gente faça esse custeio, eu necessito dos participantes. Então, isso vai tirar um pedacinho ali da rentabilidade e da reserva do participante para constituir. Então, uma gestão eficiente das despesas do custo administrativo das séries impacta também na reserva do nosso participante. De que forma esse impacto acontece, né? Você falou que a gente tira ali um pedacinho da rentabilidade. Como isso acontece? Como isso é definido? O participante sabe que essa parte está sendo tirada? Olha, quando você faz o contrato com as séries, você automaticamente entende que toda aquela estrutura vai estar à sua disposição, tá? Então aqui a gente já abre a possibilidade de a gente falar um pouquinho sobre fontes de receita, da onde a gente se sustenta, como é que vem esse dinheiro para as séries, tá? O que isso vai impactar diretamente na sua pergunta, tá? Nós temos basicamente 4 fontes de receitas principais nas séries, o que sustenta toda a nossa estrutura, pago o meu salário, pago o salário da diretoria, toda aquela estrutura operacional que a gente tem, tá bom? São basicamente 4 fontes, como eu falei. A primeira é a receita previdencial. Essa receita ela é descontada no ato da contribuição do participante. Quando ele coloca o dinheiro lá, tanto ele quanto a patrocinadora, existe um percentual que já desconta. Esse valor ele reflete ali no contra-cheque, no extrato de contribuição desse participante. Então, para ele é mais visível, é mais fácil ele saber o quanto ele está contribuindo. Hoje, na série, somente os planos básicos e saldados tem essa forma de custeio, tá? Os planos flex e todos os outros, existe uma segunda fonte, que é a fonte do custeio dos investimentos. Como é que isso aparece ali para o participante? Na rentabilidade dele. Então, existe todo o valor do investimento que rentabilizou, existe um percentual disso que é transferido para o PGA. Então, quando a gente vai entregar a rentabilidade no extrato do participante, seja por meio da cota, seja por meio de constituição de reserva, já vai ter deduzido esse pedacinho. O PGA é o? O plano de gestão administrativa, que é como se fosse um outro plano, não é um plano, mas ele tem toda a estrutura de um plano, porque ele tem os investimentos, ele tem as suas fontes pagadoras, a gente tem constituição de fundo, tá bom? Falo um pouquinho depois sobre esse fundo, que é importante para a gente deixar para o nosso participante claro de quem é esse fundo, de quem é toda essa estrutura, tá bom? A terceira fonte são fontes indiretas, que a gente diz, diretas, que são como se fosse uma negociação que a séries faça, sem depender ali dos participantes e assistidos. Uma corretora, por exemplo, a gente tem uma taxa de rebate, porventura uma venda da folha, da nossa folha, então existem outras formas da gente conseguir recursos. Essas são super importantes, porque quanto mais recursos a gente consegue de forma direta com a venda da folha, ou seja ali por meio de um rebate no seguro, ou por meio de venda de alguma coisa, alguma parceria, isso reduz o impacto. Porque quanto mais dinheiro a gente entra indiretamente, menos eu preciso dessas 2 primeiras fontes, que é a previdencial, que desconta ali do participante, e de investimento, que desconta na rentabilidade. E a última fonte é esse fundo administrativo. Isso é uma reserva que a gente tem, ele está investido, ele está todo posicionado ali em títulos públicos e ele apresenta uma rentabilidade mensal. Essa rentabilidade entra também para as nossas receitas. Então a gente tem basicamente essas 4 fontes de receitas. Realmente é uma dinâmica, né, que vocês têm que fazer, porque é bem complexo e tem vários tipos. Como é que é feito esse controle para vocês não se perderem na questão das despesas? Primeiro, quando a gente elabora o orçamento, Vitória, a gente calcula toda a estrutura, o quanto a séries vai custar naquele ano.
Então, digamos 2025 a gente vai custar X milhões de reais. O que a gente faz de início? A gente retira essas receitas indiretas, então eu pego esse montante e já digo, olha, eu vou ter X reais aqui de receitas diretas, que são essas fontes que a gente tem, tá? E aí, o que sobra desse montante, aí sim a gente divide entre o que é custeio previdencial e o custeio de investimento. Isso tudo é por meio de uma peça orçamentária, é importante a gente destacar aqui para o participante, nada é feito de forma deliberada, a gente tem um estudo para isso e apresenta ao Conselho Deliberativo. A gente diz ao Conselho Deliberativo, olha, eu preciso de X reais para fazer frente a isso, isso, isso. Ele entende, ele analisa, faz as considerações e aprova. Uma vez aprovado, a gente passa a executar essa previsão orçamentária para o ano seguinte. Tá? A gente recebeu o Dr. Murilo aqui em um dos nossos episódios, né? E ele falou que vocês têm trabalhado com a metodologia OKR. Como vocês encaixaram essa questão das despesas administrativas dentro desse projeto dos OKRs? Isso faz parte das metas de vocês? Sim, hoje a gente tem uma meta bem estruturada, tá? Porque assim, a gente não pode gastar de forma deliberada. Não é um cheque em branco que a série sai gastando, até porque a gente precisa prestar contas tanto para os nossos participantes quanto para os nossos órgãos de controle, tanto o Conselho Fiscal quanto a auditoria interna, a auditoria externa. Então, como a gente adotou essa metodologia OKR, que é uma metodologia baseada em resultados, você consegue mensurar de forma direta aqueles resultados, a gente colocou uma meta de não ultrapassar 0,38% de custos administrativos sobre o patrimônio total que a gente tem hoje, que a gente administra algo próximo de 12 bilhões. Então, a gente precisa perseguir essa meta, tá? Essa meta ela está muito próxima ali das S2, que são as entidades de mesmo porte que a gente. E assim, a gente tem essa meta para acompanhar. Mensalmente é feita uma reunião com a equipe interna toda da entidade, junto com a diretoria, onde a gente apresenta a evolução dessa meta e a gente diz, olha, a gente está próximo, não está próximo, tá? A aderência dessa meta, ela não passa só por corte de gastos, porque em algum momento a gente precisa gastar para crescer. É normal das empresas hoje em dia. Ela passa também para a evolução do nosso ativo, com novos participantes, com novas receitas, com uma performance positiva dos investimentos. Então, é meio que uma conta. A gente hoje persegue esse 0,38 em relação ao ativo total. E por que essa média? Como eu falei, a gente está dentro de um segmento onde a própria Previc, que é a nossa reguladora, né, a nossa instância fiscalizadora, ela classifica as entidades. Então, a gente tem 4 classificações. As S1s, que são do segmento S1, que são as grandes ali, são as maiores entidades, por patrimônio ou por grau de complexidade. Tem as S2 onde a gente está. A gente então está classificado aqui pelo 3º ano como S2. Existem algumas características bem próprias lá da Previc, e aí é um outro assunto, é uma outra questão, tá bom? Então, neste grupo, essas entidades, na média, elas têm um custo administrativo, fontes de receitas administrativa, algo em torno de 0,37. Então, a gente entendeu que a gente precisa perseguir esse número e ficar abaixo desse número, né? Então, para esse ano, a gente colocou uma meta de 0,38 e ela vai se escalonando com o passar do tempo. Recentemente, a gente apresentou um estudo de economicidade para o nosso Conselho Deliberativo, o qual a gente vai estar divulgado no nosso site, para que as pessoas vejam aonde está a nossa estratégia, onde a gente quer chegar. A gente quer chegar em 2029 com esse equilíbrio algo próximo de 0,32%, 0,33%. Isso é como meta, tá bom? A gente está colocando como meta. E como o OKR tem ajudado vocês a perseguir essa meta, né? Como ele tem ajudado a fazer essa estratégia? É aquela visão mensal. Antes a gente fazia o controle do orçamento e não fazia o cálculo mensurável. Então hoje é mensal. Todo mês a gente faz o cálculo. Então assim, é um cálculo de rota. Olha, gente, a gente está gastando mais, a gente está com um problema aqui na rentabilidade, então a gente todo o corpo gerencial da entidade, junto com a diretoria, a gente faz esse acompanhamento rigoroso todo mês, existe uma pessoa que coordena tudo isso nas séries, então mensalmente a gente tem essa visão e aí a gente traça as estratégias de rota naquele momento. Entendi. E hoje vocês têm algum exemplo de ação que já ajudou a impactar positivamente? E também existe algum ponto onde vocês acham que podem avançar mais? Olha, como eu citei o estudo de economicidade, é algo que a gente trabalhou intensamente nesse primeiro
trimestre, aqui nos 4 primeiros meses desse ano, e apresentamos ao Conselho Deliberativo, tá? A gente já fez algumas reformas estruturais ali nas séries. Por exemplo, a gente tinha alguns escritórios jurídicos, algumas empresas que prestavam serviço jurídico para a gente, e a metodologia de custo, ele era por processo. Então, a gente pagava X reais, algo em torno de R$ 100, por processo que ele acompanhava. Mas, eventualmente, o processo não tem uma movimentação naquele mês, mas mesmo assim o escritório ganhava aquele mesmo valor pelo aquele processo, tá? Isso consumia da gente ali algo em torno de 150 mil por ano. O que a gente fez? A gente fez um reforço da nossa equipe interna, contratamos um advogado específico de contencioso, cancelamos com esse escritório e internalizamos. Hoje, mais de 250 processos, esses processos mais simples, Vitória, de contestação de benefício, empréstimo não pago, esses processos mais simples a gente cuida dentro de casa. Aqueles que são mais trabalhosos, algum processo tributário ou trabalhista que a gente não tenha tanta expertise, a gente terceiriza, como boa prática, tá bom? Mas esse a equipe interna hoje cuida. Então, a gente cancelou, deixamos de gastar com esse escritório, algo em torno de R$ 150 mil, tivemos um desligamento interno nessa equipe, então trouxemos um profissional dedicado com um custo bem mais baixo. Então, esse equilíbrio é que faz com que a gente persiga essa meta de 0,38. Rafael, mas então, só para ficar bem claro, é a questão de aumentar, então, os números de funcionários internos hoje, ele realmente reduziu comparado com a terceirização? Olha, Vitória, essa pergunta é muito interessante. Recentemente a gente divulgou várias vagas no mercado, que deu até um burburinho no mercado sobre as séries, tá? Mas assim, no último ano, a séries nunca demitiu tanto no último ano. A gente nunca tinha demitido tantas pessoas. Então, no último ano para cá, de 2024, meados de março de 2024, a gente acabou desligando 11 pessoas do nosso quadro funcional. E esses 11 profissionais, eles vão nos permitir contratar 22 novos profissionais. Porque a gente está adotando uma metodologia de, primeiro, a gente não contrata os profissionais em topo de carreira. Porque a gente entende que as séries têm bons salários, a gente tem uma condição de trabalho muito atrativa e as séries é muito referência no mercado de previdência. Então, muita gente quer trabalhar conosco. E é salários justos, a gente não está contratando profissionais com salários que não são de mercado, são salários justos. E esses 11 permitiu que a gente contratasse 22 e adotasse uma estratégia de internalização de alguns processos, tá? Para você ter uma ideia, esses 22 profissionais que a gente está contratando, alguns já estão na casa, a gente já está com 18 pessoas na casa e alguns outros vão vir em 2026 por estratégia de orçamento, todos eles juntos, em uma janela de 5 anos, a gente vai conseguir uma economia ainda de R$ 1.900.000. Então, a gente fez um desligamento de 11, pagamos as verbas normais de todo um processo de desligamento, vamos contratar 22 pessoas e ainda vamos economizar isso na conta de pessoal, sem tirar as outras contas de serviços terceiros, de despesas gerais, que a gente deve falar um pouquinho mais à frente. Falando em burburinho, né? A gente tem escutado muito sobre os imóveis das séries, né? Sobre a venda, principalmente da sede. Existe alguma estratégia ali do porquê a séries vai para outro imóvel, né? Para outro lugar e não, por exemplo, ocupa ali um dos andares da sede que vocês já estão hoje e aluga o restante, né? Como isso conversa com tudo isso que a gente está conversando? O primeiro ponto é a economia, tá? A gente vai estar saindo de um imóvel de 2.400 metros quadrados para uma sala de 600 metros quadrados, em que cabe toda a séries, toda a estrutura das séries, com conforto, uma sede muito mais moderna. E aí a sua pergunta, por que você não ocupa um espaço e aluga o resto, né? Dá a oportunidade da gente explicar para o nosso participante o que é as séries, como é que funciona aqueles prédios, os nossos imóveis. As séries não tem nada. A gente não tem nenhum imóvel, não é nada nosso. O imóvel da sede ali da 202, o edifício corporate ali no setor comercial norte, o José Guerra que a gente comercializou recentemente, todos esses imóveis são dos planos. Eles são os donos, de acordo com a sua proporção. O que o PGA faz? O que o Plano de Gestão Administrativa? O que a séries faz? A gente aluga. A gente já aluga esse prédio de 2.400 metros, que todo mundo conhece, reformado, bonito ali na 202. Hoje a gente paga algo próximo de R$90 mil por esse aluguel. E a gente assume mensalmente, exatamente, mensalmente. Além da gente assumir todos os custos.
A gente está falando de IPTU, a gente está falando de segurança armada, porque o prédio tem que ter segurança à noite. A jardinagem, quem conhece o nosso prédio sabe que tem um jardim lindo ali fora. É muito bonito, mas todo dia tem que regar, tem que cortar grama. A estrutura dentro do prédio ela é muito grande, então demanda de equipe de limpeza. Então, tudo isso, com a mudança da sede, a gente vai reduzir. Porque a gente não vai precisar mais de segurança, porque tem uma portaria no condomínio, a nossa conta de água e luz tende a reduzir por conta da metragem. Então, dentro desse estudo de economicidade e também do estudo de viabilidade, porque foi feito um estudo de viabilidade da mudança, promovido inclusive pela equipe de investimento, o próprio Ricardo, demonstrou que é muito viável a mudança e é uma economia expressiva ao longo desse tempo. Por isso que a gente vai mudar. Dá para ver, Rafael, que vocês estão realmente muito preocupados com o uso mais consciente dos recursos. E como isso é feito no dia a dia? Como está sendo feito esse incentivo? Olha, Vitória, é importante para o participante ele entender essa consciência das séries. Hoje a gente está falando muito de transparência, é algo que esse próprio canal aqui que a gente está conversando, é uma metodologia nova para a gente não tinha essa perspectiva, o segmento é um pouco fechado, então às vezes a gente fala muito para a gente, e agora não, agora a série está falando para todo mundo. Então, para explicar exatamente que a gente tem muita transparência e a gente tem muita responsabilidade, porque a gente está tratando de vidas. São pessoas que na aposentadoria vai depender 100% das séries. E as séries precisam ser viável economicamente para se sustentar, porque enquanto tiver um participante nas séries, tem que existir a entidade. Tem que existir uma pessoa para pagar o benefício, tem que ter uma pessoa para atender o telefone. Então a gente precisa ser muito consciente nesse sentido. O que a gente tem buscado é depender o quanto menos dos participantes, porque quanto menos a gente depender dele, mais a reserva dele vai crescer, porque o custeio vai diminuir. A gente publicou recentemente também lá na newsletter, né, do Fala Séries, Sim. um artigo seu falando justamente sobre essas despesas, né? E ali naquele artigo você fala também sobre expansão da base dos participantes e aumento das contribuições como uma forma de diluir os custos administrativos, né? Você pode explicar um pouco melhor isso pra gente? É uma matemática simples, tá? Quanto mais pessoas estiverem nas séries, mais os custos administrativos vão ser diluídos. Hoje a nossa estrutura ela já atende ali a base dos nossos participantes, mais de 20 mil, mas a gente tem uma estrutura para atender mais pessoas, sem mexer naquela organização que a gente tem, sem mexer nesse nosso plano orçamentário que a gente já está executando. Então o que a gente está adotando sobretudo nesse momento? Uma equipe de negócios, para buscar esses participantes, essas pessoas que não estão no plano. A previdência é um negócio muito bom, porque garante o seu futuro. Você entra com R$1, a patrocinadora entra com R$1 junto com você. Então, quanto mais participantes a gente tiver na nossa base, mais esse custo é diluído, porque mais dinheiro vai ter na entidade. E assim, não só participantes, a gente também está com estratégia de novos patrocinadores, novas parcerias. Então, essa nossa estratégia de expansão das séries. Por quê? As S2, que as nossas entidades, como eu expliquei um pouco atrás ali sobre a Previc, nós estamos meio que no meio do caminho. A gente não é nem grande demais como uma Previ, como uma Funcef, mas a gente também não é tão pequenininho. Essas pequenininhas, elas tendem a deixar de existir, porque o custo operacional é muito grande. É inviável economicamente manter umas entidades como essa. Então, a Séries ela quer ser absorvedora de planos. A gente quer que essas entidades menores venha para a Séries para a gente fazer um grande grupo, tá? Quanto mais pessoas, mais o custo é diluído. Legal esse tópico que você tocou. Como é que está sendo feita mais ou menos essa estratégia e o papel pela busca de novos patrocinadores? A gente não entende de vendas. Claramente, as entidades, a gente não é vendedor. Assim como a gente não entendia muito de marketing, a gente trouxe uma equipe de comunicação muito eficiente, tem adotado algumas metodologias de divulgação muito, muito bacana para a gente. A gente não entende de venda. A gente fala lá nas séries todo dia que todos nós somos vendedores, porque nós temos um plano família, que ele é ali quase que de livre adesão, e a gente fala, olha, traga o seu parente, traga o seu primo. Então, a gente chega a falar que somos todos vendedores. Mas a gente não tem agressividade na venda. Então, a gente está formando uma equipe de negócio, temos uma profissional na casa. Dia 21 agora de julho, já está na iminência, vai chegar 2 profissionais com esse perfil bastante agressivo, para que elas, junto com a gente,
entenda o nosso mercado, o nosso segmento e proponha essa expansão. Se a gente vai fazer campanha, se a gente vai visitar a patrocinadora, se a gente vai fazer mais podcast a respeito, ou se a gente vai fazer live no Facebook, nas redes sociais, no próprio YouTube. Então, toda essa estratégia vai ser adotada com essa equipe que está chegando para a gente. E elas já estavam previstas, né, dentro do orçamento, dentro aquele número que você falou? Isso, ela está prevista, essas 2 contratações, a gente está contratando um gerente e uma analista, estão dentro dessas 22 que eu falei para vocês, incluindo a economia de 1.900.000 ao longo de 5 anos, que a gente já prevê, já está dentro dessas contratações. Dentro desse mundo, né, de previdência, o que significa gestão eficiente? Olha, entregar para o participante o melhor que você pode, sem cobrar muito dele, sem que ele tenha que desembolsar muito recurso. Hoje os nossos participantes eles estão muito sedentos de informação clara, informação precisa. E a gente tem mudado toda a nossa rota para fornecer isso para o participante. Esse custo administrativo que a gente está falando aqui, de um percentual que tira daqui, que tira dali, é normal. Se você aplica ali, por exemplo, na XP, num fundo específico da XP, vai ter uma taxa de administração. O que acontece aqui nas séries é que os participantes são donos do negócio. A séries não é dona de nada. A gente trabalha para o participante, a gente trabalha para eles. Então, assim, essa proximidade nossa é muito maior. Ele pode, a qualquer momento, ir falar conosco, cobrar informação, perguntar como é que está o andamento. Então, assim, o diferencial nosso é esse, é que o participante ele contribui para algo que é dele mesmo. Como é que eles podem acompanhar esse compromisso, essa eficiência? Que você falou tanto de transparência, mas você pode dar algum exemplo como o participante ele pode acompanhar melhor os nossos processos? Claro. Hoje, por força de legislação, anualmente a gente divulga o RAI, o Relatório Anual de Informações, tá? Ele é um relatório bastante extenso e eu convido todo mundo, inclusive, a ler o RAI do seu plano. Hoje ele está lá no nosso site, bonitinho, separado por plano. Ele não mostra somente a estratégia das despesas, do custo operacional, mas ele mostra também a estratégia de investimento, toda a estrutura. Então ele é um documento muito maior, muito mais robusto, tá? A CNPC 62, agora, a CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, editou uma norma, número 62 de 2024, é bem novinha, onde ele reformula o PGA. E uma das atribuições é a gente divulgar todo o plano orçamentário, inclusive o acompanhamento orçamentário. Então está lá no nosso site o acompanhamento de forma trimestral. E também o estudo de economicidade. Este que eu venho falando, que a gente vai economizar, ele é muito mais amplo, tá? Eu falei de 1.900.000 em gestão de pessoas, mas existem outras economias que a gente está buscando trazer, tá? Ele também vai estar disponível para todos os nossos participantes conhecerem, consultarem, questionarem, perguntarem. Vai estar no nosso site. E tudo isso que a gente conversou, né? Como isso impacta lá para o participante, na longevidade do plano dele, na solidez do plano dele? Vai impactar direto na reserva. Então, quanto mais eficiente eu for, mais eu vou entregar valor para o participante. Então, quanto menos eu tirar da rentabilidade dele, mais a cota dele vai crescer, mais o fundo de reserva dele vai crescer. Quanto menos custo eu tirar na parte previdencial, mais ele constitui reserva. Então, a eficiência, a gestão eficiente dos recursos, ele impacta direto no quanto o participante vai colocar na continha dele. Por isso que a gente não pode gastar de qualquer jeito, de forma deliberada. Rafael, você está falando sobre o estudo de economicidade, mas lá só fala sobre a questão da gestão do pessoal ou tem algum outro tipo de economia que vocês estão fazendo? Não, o estudo ele é bem amplo, tá? Essa economia que eu falei de pessoal, que a gente vai ter ali nos próximos 5 anos, até 2029 é o que a gente está fazendo. Inclusive ele caminha, tá? O ano que vem a gente faz até 2030 e ele vai caminhando, porque a gente tem que planejar a entidade sempre a um médio prazo, tá? Além dessa economia de pessoal, a gente tem uma economia bastante significativa, que é uma das maiores, inclusive, que é com serviço de terceiros. A gente está com estratégia de internalização. Eu citei lá no início a questão dos processos judiciais, o que trouxe uma economia significativa. Mas, além disso, a gente cancelou com uma empresa de marketing que a gente tinha, internalizamos esse processo, além de outros movimentos que a gente tem adequado, tá bom? Cortando ali alguma despesa que a gente entendeu que ela não precisa mais continuar. E nas despesas gerais, que é um outro grupo de contas, o grande reflexo vai ser a mudança. Porque primeiro a gente vai deixar de contratar segurança armada, por exemplo, que hoje nos consome algo próximo de R$500 mil por ano,
por conta que são profissionais específicos, tem que ter toda a segurança. Além de conta de água, luz, IPTU. Então, dentro desse estudo de economicidade, quando vocês forem ler, vocês vão ver que em um médio prazo, aí até 2029, a gente está estimando uma redução do que a gente gastaria. Não é exatamente uma redução de custos, a gente não está reduzindo custos, mas a gente está promovendo mudanças que vai fazer com que a gente não gaste 9,5 milhões de reais a mais do que a gente gastaria se nada tivesse sido feito nesse tempo. Perfeito. Rafael, a gente está caminhando para o final. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão te assistindo? Claro, claro. A principal mensagem que a gente tem que deixar é o seguinte: todos os participantes são donos das séries. Não somos nós, não sou eu como superintendente, não é o Dr. Murilo como presidente. Tanto que as séries, para ficar bem claro, ela é uma entidade sem fins lucrativos. A gente não tem distribuição de lucros. Tudo que gera de patrimônio, tudo que rentabiliza nas séries é distribuído para todos os participantes, porque todo mundo é dono. Então é importante que eles estejam bastante cientes, nós também somos participantes, né? Então é o nosso dinheiro também que está lá, é a nossa esperança que está depositada nas séries. Então é importante a gente deixar bastante claro esse canal aberto. A série está aberta para que todas as pessoas que necessitem, que queiram, busquem informação, nos procure, liga nos nossos canais, mande mensagem no nosso WhatsApp, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está com algumas estratégias bacanas de explicar algumas coisas simples, que às vezes a pessoa entende que é complicada. Mas assim, o que é mais importante que o participante entenda, nós estamos gerindo bem os seus recursos. Pode confiar nas séries, que a gente tem solidez e a gente vai ter perenidade. Gostaria de agradecer todo mundo que está acompanhando a gente e, assim como o Rafael já citou, acompanhe as nossas redes sociais, estamos sempre mantendo atualizados e no nosso site também você pode encontrar o estudo de economicidade que foi citado aqui e muito mais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!